Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Uma coisa, Maíra, que tu queira orientar aí? Falei demais aqui, não? Não, só mais. O Luiz Otávio está aqui e Uhum. Luiz Sérgio também. Ah, os dois irmãos, Luiz Sérgio e Luiz Otávio, fizeram a última turma do curso. Sejam bem-vindos, viu, Luizes, né? É, fiquem à vontade, já já a gente começa oficialmente aqui, e 8 horas em ponto. Aí vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, se quiserem, participar aí com os questionamentos de vocês. Só mais um minutinho e a gente começa. É isso mesmo. É isso mesmo, viu, Luiz? Só participa desse jeito mesmo, só ouvindo, né? Mas pode escrever, que nem você fez agora com a pergunta, tá? Porque no webinar não tem a participação de áudio e vídeo, só de quem está, né, dos convidados palestrantes. Vamos lá, né? Vai dar agora, vou começar aqui. Luiz Sérgio. Então, olá, boa noite a todos os participantes, aos nossos palestrantes. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais. Eu sou o Marcos Pacobaíba, presidente do Instituto, e estou hoje aqui com 3 convidados, ex-alunos não, foram alunos, né, e hoje são peritos do Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais, para a gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre o tema. Fui nomeado como perito e agora? Né? Esse tema, como eu falei mais cedo com eles, veio de um livro que eu li que dizia: morri, e agora? Então, a sensação deve ser bem parecida, é bem parecida quando a gente é nomeado, e eu queria trazer esses sentimentos, né? Medos, alegrias, angústias, que aqueles que estão trabalhando, atuando como perito judicial, podem sentir durante a sua primeira nomeação. E digo que não é só durante a primeira, não, viu? Pode ter certeza. A cada nomeação dá um friozinho na barriga, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Mas antes eu gostaria de apresentar, né, os convidados, e um pouquinho antes dos convidados, apresentar aqui a Maíra, né, que é a assistente de marketing, que vai estar aqui nos acompanhando, filtrando as perguntas de todos vocês participantes, para que no momento exato, então vocês podem ir fazendo perguntas ao longo de todo o nosso bate-papo aqui, tá? Não precisa esperar nenhum momento específico, faça os seus questionamentos, que ela vai filtrar e no momento oportuno ela vai lançar aqui para a gente poder debater, ok? Os nossos participantes, o comandante Renato Ducapi, comandante Hilton Raiol, conhecido também como Jovem Gato, né, Jovem Gato? E o, e o engenheiro Fábio Teraoka. Difícil, mas depois que decora, né, a gente não esquece mais. Eu vou pedir que eles se apresentem rapidamente, né, para que vocês conheçam um pouco do currículo deles, para que a gente
ao longo da conversa, saiba exatamente quem está falando o quê, né? Então, eu pedi do CAP que fizesse uma rápida apresentação sua. Boa noite a todos. Então, Renato do CAP, como já falado, eu sou oriundo da Força Aérea, minha formação na aviação é da Força Aérea Brasileira. Acabei saindo da Força Aérea para ir para a linha aérea, onde eu estou hoje. Então, sou tripulante numa companhia aqui no Brasil. Atuei também durante a minha carreira na FAB como oficial de segurança de voo, fiz o curso de CENIPA, de investigação e prevenção. Tive a oportunidade de participar de alguns eventos durante a minha permanência na Força Aérea. E em dezembro de 2020, né, participei do curso de perícia do IBPJ e tive minha primeira nomeação cerca de 4 meses depois. Iniciei meu trabalho na perícia judicial. Perícia judicial, né? Seja bem-vindo, viu, do CAP? E já a gente fala como é que foi essa experiência aí, né? Sua e dos demais participantes aqui. Comandante Raiol. Vou abrir o áudio aqui. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Marcos, pelo convite, poder participar deste evento. Dar uma boa noite a todos os participantes, nossos colegas, e também ao pessoal que está junto comigo aí nesse evento. Bom, eu sou piloto de linha aérea, estive na Latam por 13 anos, fui afastado devido à pandemia, fui comandante de Airbus 320. E durante a minha carreira na aviação, eu passei a investir na carreira acadêmica e fiz o curso de Ciências Aeronáuticas, fiz o MBA de Gestão Aeroportuária, em seguida fiz uma pós-graduação de Segurança de Voo, Aeronavegabilidade pelo ITA, por último, aí, a pós-graduação em Direito Aeronáutico, e concluí o curso lá no IBPJ de Perito Judicial Aeronáutico. E hoje eu estou trabalhando dentro dessa atividade, estou aperfeiçoando aí os conhecimentos, junto aí com o Marcos, né? E é uma matéria, um campo bem interessante para a gente poder conversar aí durante o evento, né, que a gente está participando. É isso. Okay. Valeu, obrigado, Rael. Fábio, fala um pouquinho de você. Boa noite a todos aí. Eu vou contar uma breve história da minha vida. Eu acho que assim, eu era técnico mecânico, né, na minha juventude. Eu caí de paraquedas, literalmente caí de paraquedas na aviação. Nunca pensei em trabalhar com aviação. E isso foi em meados de 90 e pouco, e acabei gostando. A gente fala, assim, o Skydrow caiu na veia e aí você vai embora, né? E aí eu acabei fazendo faculdade de engenharia mecânica e sempre trabalhando na aviação. Então hoje eu tenho 30 anos de aviação, né? Já trabalhei em diversas empresas de todos os tamanhos de aeronaves, essas coisas todas, né? E, de novo, eu caí de paraquedas na nomeação para ser perito, né? Ou seja, fui nomeado como perito e tive que correr atrás de tudo isso aí, né? E a gente vai contar isso durante o período, né? Mas, assim, é uma oportunidade que eu estou gostando e que está valendo a pena, né? Então, toda a parte da área técnica de aeronavegabilidade foi a minha expertise que eu tenho esses 30 anos aí, utilizado durante a perícia aí como perito, né? Legal, legal. Então, começando, né, aquilo que a proposta de hoje, saber o que vocês sentiram quando tiveram essa primeira nomeação, né? Então, todos foram bem recentes, né? O que teve o curso há mais tempo foi o do CAP, que foi em dezembro, foi um curso presencial. Já o Raiol e o Fábio foram no curso online, já foi dentro da pandemia, ali a gente não podia, a segunda onda, né? Mas, rapidamente, todos vocês já foram nomeados, né, na perícia. Aí eu pedi que também cada um falasse um pouquinho aí do sentimento, né, dos medos, das alegrias, do que vocês sentiram quando tiveram essa primeira nomeação. Pediu do CAP aí que começasse, por favor. Fui nomeado num processo no Tribunal de Justiça do Rio, e a comunicação veio por e-mail.
da nomeação. Então, a primeira coisa é aquele frio na barriga mesmo, né? Na hora que você olha no meio do Tribunal de Justiça, com a nomeação, bate aquela aflição, né? Você fica ansioso, enfim. E aí, depois toma conhecimento do que se trata, o processo, né? Através da petição inicial, da contestação. E fica sempre aquela dúvida se a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, se a gente tem conhecimento para fazer o trabalho, né? Se a nossa experiência ela vai ser suficiente para desenvolver um bom trabalho, porque, afinal de contas, a gente tem o nosso nome a zelar. O que mais te preocupou nessa primeira nomeação? A primeira nomeação foi para quê? Qual foi o trabalho que você ia fazer? O processo era uma contestação do proprietário contra a seguradora, pedindo o pagamento do valor do seguro aeronáutico. Era uma aeronave que estava abandonada já há 8 anos no aeroporto, e o proprietário pediu o pagamento do valor do seguro, né? E aí, no processo, havia essa discussão, e a primeira dúvida foi essa, assim, o que eu tenho que fazer, né? O que está sendo discutido, porque não vê uma pergunta explícita ali nos autos que você tem que responder. O juiz ele não deixa claro qual é a dúvida dele. Mas aí, depois que você começa a estudar o processo realmente, depois você faz aquela análise inicial para ter ideia do que se trata, para fazer a proposta de honorários. Quando a proposta é homologada pelo juiz e que você realmente vai começar a trabalhar, aí é hora de você sentar, estudar realmente o processo, separar o que interessa, o que não interessa, e você começa a ter ideia realmente do que você tem que fazer e montar o meu esquema de trabalho, né? Mas, inicialmente, a aflição é essa: será que eu tenho condições de fazer esse trabalho? Será que a minha experiência, o conhecimento que eu tenho, eles são suficientes para fazer um bom trabalho, né? Aí, segundo, a gente faz a apresentação da proposta de honorários. Então, geralmente, quem paga contesta. Aí você fica, pô, mas será que esse valor mesmo é o valor correto? Será que eu fiz de mais? Ou será que está de menos? Enfim, o juiz homologou, aí vamos realmente começar o trabalho, né? Aí remontar o roteiro de trabalho, o que eu tenho que fazer, né? Quais são os passos que eu tenho que seguir, qual é a legislação que eu tenho que buscar, onde eu vou buscar essa legislação que diz respeito a isso que está sendo questionado aqui no processo. Mas eu senti que, primeiro, né, com a sua orientação, acho que você vai tratar disso até depois, mas com a sua orientação, né, dizendo, não, é assim, é assado, faz assim, o caminho é esse, né, a sua proposta tá coerente e tal, responde dessa forma. Depois, estudando realmente o processo, os autos, né, em detalhes, tendo uma ideia mais sólida dos fatos, né, que aconteceram e o que está sendo discutido, os quesitos que foram apresentados pelas partes, né, aí já começa a dar um norte a seguir, já começa a ficar mais claro o Então, que assim, tem que fazer. a primeira impressão, assim, a primeira coisa foi saber se tinha competência ou não para fazer, né? Exatamente. Essa foi a primeira sensação que você, pô, tem É, competência. É mais assim, foi lendo, né? Depois que você leu, eu até lembro direitinho que você estava querendo até desistir no início, porque tinha um negócio de avaliação, se dava para fazer isso, né? Não sei se porque foi exatamente isso. as partes pediam um engenheiro, estavam pedindo um engenheiro. E aí a primeira secretária me consultou se havia a possibilidade de aceitar a perícia, né? Eu falei, bom, se for para a área de engenharia mais a fundo, eu realmente não é muito a minha praia, né? Não vou saber. Mas depois eu vi que, na verdade, não havia essa necessidade, né? Não é um trabalho de engenharia, e sim um trabalho de avaliação da legislação, que foi cumprido, que foi deixado de cumprir. Depois, uma parte mais específica de possível recuperação do avião, né? Orçamento, como é que vai ser feito. Foi essa parte que deu mais trabalho no final, de Então, conseguir achar as informações. a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa tua perícia aí, mais para frente, né? Só falar um pouquinho depois justamente dos honorários, da parte da diligência. Mas a ideia era pegar esse sentimento seu mesmo, né? Daquela de, será que dá, né? Será que Será que dá? vai Que, dar? isso é importante. E Fábio, e você? Obrigado.
do CAP. E aí, Fábio, você? O meu, assim, como eu falei, eu caí de paraquedas nessa história, né? Na verdade, um dia apareceu uma ligação, né? Era uma das partes, os advogados, querendo me entrevistar, querendo saber se eu estava interessado a ser perito por um caso. Então, assim, eles fizeram uma sabatina comigo, né? E, posteriormente, o outro lado me ligou, entrou em contato comigo, né? E também a mesma coisa, quis saber um monte de coisa sobre a minha experiência e tal, pediram um currículo. E os dois lados aceitaram, viram que eu tinha o conhecimento para poder avaliar o caso. Na verdade, eu nem sabia exatamente o que era o caso, porque eu não tinha um processo na mão. Só queriam saber qual que era a minha experiência, como se fosse uma entrevista de emprego, né? E, de repente, apareceu a nomeação, né? Ou seja, aí que eu caí de paraquedas, não sabia. Falei, nossa, mas já nomeou, assim, como é que eu começo, assim, né? Veio um e-mail já dizendo que eu estava nomeado. Aí foi aquele mente assustador, né? Que aí eu fui ver, aí eu acabei conhecendo o Marcos, né? Que ofereceu todo o apoio, toda a ajuda, e foi, acho que, essencial assim no meu processo inteiro, porque eu não sabia nem por onde começar. Tanto que acho que o primeiro protocolo que eu fiz no juiz após nomeação, porque ele faz a nomeação e pede 15 dias, né? Para você responder, né? Se aceita ou não, essas coisas todas. Eu falei, mas eu não tenho nem senha, não sei nem como é que é isso, né? Então, assim, eu entrei em contato com a vara, assim, eu acho o que eu achei sensacional, a minha vara foi a do Rio de Janeiro, assim, que eles são altamente simpáticos, eles foram totalmente atenciosos, assim, nas ligações e nos dá apoio, né? Então, assim, eu falei, olha, eu fui nomeado, estou sendo nomeado perito, não sei o que fazer, né? Eu preciso, aí eles falam, não, você precisa fazer a senha, o cadastro, tal, mas tudo bem, mas qual o documento? Eles me mandaram um monte de documento. Eu falei, mas eu entrei em contato com o CREA simplesmente falou, olha, daqui 30 dias. Eu falei, mas não, eu tenho que responder em 15, você não está entendendo. Não, daqui 30 dias. Aí o primeiro protocolo, minha carta que eu fiz junto com o tribunal era o seguinte, olha, eu preciso de uma extensão de prazo para responder isso, porque eu não tenho nem cadastro, eu não consigo nem começar. Então, e assim, graças a Deus, assim, foi todo mundo muito assim, solícito em querer ajudar, né? O Marcos em si também ajudou muito nisso. Não, pede prazo desse jeito, eles aceitam, tal, isso aqui. E foi dando tudo certo aí, né? Então, tive todos os acessos aí, tive acesso ao processo para poder começar a fazer a minha perícia, né? Então realmente, o começo é assustador, né? Então, o teu foi mais assustador do que o do Cabo. Do Cabo foi tipo, e aí, o que eu faço, né? Você foi assim, caramba, não era nem só o que eu faço. Você sabia que tinha o conhecimento, ele não sabia se tinha o conhecimento. Você sabia que tinha o conhecimento, mas fazer o quê? Exatamente, eu fui nomeado, e agora? O que eu faço? Não, mas assim, o que era engraçado é que no meu caso, assim, apesar de eu ter o conhecimento, depois de eu ver o processo, mas até então eu não conseguia nem ver o processo. Então eu fui nomeado por uma coisa que eu não sabia o que era, e eu tinha que correr atrás para fazer todo o meu cadastro, para poder ter acesso e falar, não, agora eu sei que eu tenho competência para isso ou não. Então, nem isso eu não sabia, né, na verdade. E a tua é interessante, né, essa dele, tanto na do CAP, né, quanto na sua, eu era o assistente técnico de uma das partes, né? De uma das partes. Então, eu conheço bem o que aconteceu, né? E eu, inclusive, a sua nomeação foi uma coisa nova no Código de Processo Civil, que é a perícia consensual, né? Então, no do CAP, ela foi bem tradicional. Ele foi nomeado, o juiz foi lá, escolheu dentro do tribunal, né? no ranking de peritos, escolheu o nome dele e o nomeou. No teu caso, as partes sondaram, né? Buscaram por nome, você foi indicado por alguém que conhecia, tal, ou seja, você já tinha um nome, né? Foi buscado, as partes perguntaram para a gente, nós assistentes técnicos, nós demos ok pelo seu currículo e eles mandaram para o juiz, juiz, nós indicamos o Fábio para ser o perito. Aí o juiz te nomeou. Mas tu não tinha nada, né? Tu não tinha nada, não tinha nada. É bem isso mesmo. E um assunto bem complexo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Eles estavam falando do processo deles, o meu processo começou em 2005, né? Então é um negócio um pouco mais longe, né? E muito documento, né? A gente vai falar um pouquinho disso, uma diferença básica da tua e da dele também. Isso é legal. E aí, Jovem Gato, comandante Raiol,
É, o que Vamos lá. fala um pouquinho do seu frio na barriga, o que você Bom, sentiu? tá ótimo. Quando fiz o curso aí na IBPJ, tive a sua orientação para a gente fazer o cadastro lá nos tribunais, né? Eu fiz o cadastro, participei da documentação, mas você nunca espera que aquilo vá acontecer assim de imediato, né? De uma forma imediata. Né? A gente torce que aconteça, mas fica com medo de acontecer. Não, acho que isso aí não. Acho que vou colocar, mas não vai dar em nada. Eu vou esperar, mas esperar tranquilo, porque não vai acontecer. Então, 6 meses depois, acredito, chegou o e-mail aqui para mim, eu tomei aquele susto, você toma aquela impactada, né? E eu falei, caramba, bicho. Aí veio essa pergunta, né? E agora? Né? Agora você tem que cair para dentro. E eu não quis deixar passar. Ótimo, é uma oportunidade para a gente trabalhar em cima, né? E poder, de qualquer forma, dentro desse campo, que foi uma área, o meu ambiente sempre foi ambiente de cabine, né? Então, onde a dinâmica lá dentro é bem diferente de você estar como perito, né? Fazer uma diligência, né? Estar ali tratando de assuntos relacionados aí ao que está no conteúdo do processo, né? Participar de reuniões, fazer entrevistas, responder quesitos. Então, assim, é muito diferente do ambiente que eu vivi durante 30 e poucos anos, né? Então, o que eu fiz? Eu passei a informação para a comarca lá de São Paulo, né? Informando que eu estava aceitando a nomeação, né? E fui buscar as informações. Quais são essas informações? Né? É o processo, leitura do processo, veio aquele calhamaço lá grande, né? E até entrar no processo para poder participar, você tem um tempo, né? E foi nesse período aí que eu comecei a ler e entender o que tinha acontecido lá com esse evento lá no Campo de Marte em 2018, né? Então, foi muito bom, porque além dessa leitura feita dentro do processo, e você tem coisas que está no conteúdo e você somente numa diligência ou numa reunião é que você com as partes é que você vai entender e solicitar os documentos necessários, né, para a construção do teu laudo, né? Então, a partir daí dessa leitura e da requisição de documentos, eu passei a me envolver com toda aquela dinâmica, aquelas informações que faz parte para que você possa construir o teu laudo. Né? E não só você, também o Fábio ou do CAP, nessa primeira nomeação, eu sei que a gente fica ansioso para ser nomeado, né? A gente bota lá, não acredita muito que vai ser, mas fica naquela expectativa, mas deu algum, assim, vontade de, poxa, acho que eu vou negar essa aqui, ou você já rapidamente, não, essa eu vou fazer, que eu consigo, teve algum momento assim de querer desistir? Não, Marcos, eu nunca fui assim, eu nunca tive esse espírito de desistência, né? Eu sempre, a não ser que eu olhe aquilo lá e falo, bom, isso aqui eu não dou conta. Não é para mim, né? Não é para mim, entendeu? Então, pode ser que amanhã ou depois caia um processo que eu venha a ser nomeado numa perícia que, olha, e está no CPC que você pode negar tranquilamente, né? Então, nesse caso, não. Nesse caso, eu achei a matéria interessante. Era uma matéria que envolvia a aviação, entendeu? E eu pude trabalhar exatamente nesse campo da atividade aérea que foi muito bom. Nesse aspecto, foi muito bom. Você ter a perícia de um lado, o trabalho do perito, as atribuições que você vai exercer, né? E, do outro lado, o conteúdo aeronáutico. Né? Legal. Isso poxa, foi muito bacana. Foi uma experiência assim,
Meu laudo teve um total de 57 páginas e depois que eu olhei aquilo lá aqui no computador, eu falei, pô, eu não estou acreditando que eu construí tudo isso aqui. Legal, legal. Isso é bacana. A gente vai falar um pouquinho disso já já. O do Caio vai dizer O alguma coisa? trabalho, assim, o trabalho realizado, o trabalho concluído, isso é gratificante. Isso aí não para qualquer pessoa. Pode ser o primeiro, o último, tal, mas não interessa, mas é gratificante. E daqui a pouco a gente vai falar, pessoal, de não tem preço? Tem sim. Daqui a pouco a gente fala sobre os honorários. A dica aí do Caio. Você perguntou de querer desistir, de ter Aham. vontade de desistir ou não. No meu caso específico, inicialmente, como eu tive acesso só a algumas partes dos autos do processo, não tinha muito detalhe, né? Então, as partes pediam a nomeação do engenheiro. Eu não sou engenheiro, né? Então, será que eu tenho capacidade para fazer esse trabalho ou não? Né? Mas aí depois a gente conversou, né? E aí depois eu falei assim, não, tem condições, o que está sendo discutido aí você tem condições de fazer e tal, e aí fomos para frente. Mas inicialmente, como o seu acesso às informações ainda é pequeno, a gente não tem uma ideia realmente do que está sendo discutido a fundo. A gente tem só aquela ideia superficial do que está sendo discutido ali. Que legal essa colocação de vocês. Eu vou fazer um parênteses aqui para comentar uma informação interessante, né, para quem está nos ouvindo ali. Primeiro, a perícia, né, vocês lembram lá no curso que eu falei, mas eu divido a perícia aeronáutica em 3 partes. A operacional, que envolve, né, a parte de pilotagem, tráfego aéreo, né, a perícia de manutenção, a parte de manutenção, que envolve os procedimentos de manutenção mesmo de uma empresa de manutenção, e a de aeronavegabilidade, que envolve fabricação, né, a produção, que envolve essas partes voltadas muito para o fabricante. Né? Então, geralmente, né, a gente fica meio com medo que o Raiol e o Ducap são bastante voltados para a área operacional, então, quando vem algo da área de manutenção ou de aeronavegabilidade, nesse conceito que eu coloquei aqui agora, dá um receio, né? Na mesma coisa, o Fábio, que ele especificamente é das 2 áreas, tanto a aeronavegabilidade como manutenção, né? Só uma não, mas ele não tem nada de operacional. E a gente fica naquela, poxa, será que eu posso, será que eu não posso? Pode, né? Vocês viram que pode. Por quê? Vocês podem ter auxílio de alguém, né, que complemente essas informações, dê uma orientada, e vocês, em cima desse conhecimento, produzam um laudo de maneira coerente, né? Então, isso é bastante interessante. Vocês podem ter participação de alguém operacional, alguém de manutenção, alguém de aeronavegabilidade. Eu estou participando de uma perícia como assistente técnico, que foi feita uma coisa muito bacana. Eu achei um negócio muito legal. Eu vou procurar fazer, quando possível, né, na minha parte, que é os peritos, né, que tem um conjunto de peritos, legal. É uma empresa que foi nomeada, e ela tem engenheiro, tem piloto, tem 3, 4 pessoas podendo responder por isso daí, né? E a gente faz reuniões através do Zoom, né, que nem a gente está fazendo aqui, por exemplo, e vamos discutindo, recebendo informações, pegando alguma coisa, e deu bastante certo, foi interessante. Então, acho que eu não acho que seja interessante para todos os casos, mas é uma opção que a gente tem, principalmente para aquelas perícias, né, que vão ser totalmente documental, não vai precisar de uma diligência. Foi o caso dado ao Fábio, né? O Fábio não precisou ir em lugar nenhum para ver nada, só bastou, entre aspas, né, que era muito documento, analisar documentos. Né? Já a do Fábio, a do CAP e a do Raiol, não. Vocês precisaram ir a algum lugar fazer essa diligência. Voltando para essa diligência agora, voltando para essa pergunta da diligência. Só que antes de falar dessa pergunta, eu queria dizer para os participantes, né, que estão fazendo perguntas aí para a gente, já vi até que entre eles mesmos já responderam uns aos outros sobre os links, isso é legal, então
temos pessoas que nunca fizeram parte do IBPJ e outros que fazem parte, então já vi que o Luiz Otávio, o Luiz Sérgio passou o link para o Tiago, se eu não me engano, então fiquem bastante à vontade de interagir assim, de perguntas para a gente, que a Maíra, acho que forem interessantes para o assunto aqui, ela vai passar aqui e a gente vai conversar, tá bom, pessoal? Mas muito obrigado pela participação de vocês. Então, sobre a diligência. Oi, diga, Maíra. Eu acredito, ele perguntou sobre essa parte dos orçamentos, né? A gente ainda vai chegar nisso, Isso. só para tranquilizar. Tá, isso, a gente vai chegar, eu vi. A gente vai chegar ainda nessa parte, eles vão ainda passar mais. A gente vai esperar um pouquinho mais para tu não ir embora, deixar que a parte mais interessante mais para o fim. Brincadeira. Mas é que é uma sequência, né? Faz uma sequência, tá? Então, a diligência, embora a diligência venha depois, né? Já já construiu a parte os nossos honorários e tudo, mas como a gente focou muito no trabalho pericial, eu queria saber um pouquinho da diligência que vocês fizeram, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade no trato com os assistentes técnicos, com um advogado, problema de entrar e ter acesso, né, a algum local, se tiver, o que vocês fizeram, qual foi o procedimento que vocês fizeram, se não teve, o que vocês fariam se tivesse algum problema, né? Algo nesse sentido para que quem esteja ouvindo a gente aprenda um pouquinho, né, a respeito do CAP. A minha primeira dificuldade para fazer diligência foi achar onde é que seria a diligência, né? Porque eu não sabia onde é que estava o avião. E nos autos não constava nada de local, nem de data, enfim, tem que fazer uma pesquisa para achar onde o avião estava. E aí depois, definidas as datas, né, a gente foi lá para Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, eu procurei me antecipar, então fiz todos os contatos com a Fraport, que é a administradora aeroportuária, mandei a minha nomeação, a data, né, que foi homologada pelo juiz para fazer a perícia, então eu já fiz toda essa coordenação antes, quem que eu deveria procurar, onde seria, o horário que seria, então já deixei tudo agendado para na hora a gente não ter surpresa. Mas mesmo assim a gente teve uma surpresa, né? Primeiro Tu fez isso antes de protocolar no juiz a tua petição, mandando intimar que você ia estar lá, tal dia, tal hora, né? Você fez antes já para poder coordenar, né? Azeitar, exato. Né? Como você diz. Quem seria o contato para quem manda, para já, quando peticionar, já está... Porque pelo menos a Lavara sempre pediu o contato, né, o e-mail, o telefone, para já encaminhar direto. Isso é importante, então, viu, gente? Isso é importante, ser proativo, assim, o perito tem que ser proativo, né? Não é simplesmente jogar a informação para o juiz e esperar que as coisas aconteçam. Ele pode, dessa forma, atrapalhar muito mais do que ajudar. Então, em fazendo isso, você está... por isso que o perito geralmente é bem tratado nas secretarias das varas, porque eles sabem que o perito vai estar ali para somar, para ajudar, né? Então, é importante manter esse status cada vez mais elevado. Desculpa aí, continua. Eu procurei fazer isso em todas, eu precisei de informações do DSEA, Infraero, Fraport, de uma série de instituições, então eu sempre procurava saber quem era a pessoa, quem era o contato, falava com esse contato, me identificava, né, explicava do que se tratava, dizia o que ia ser pedido, e aí, depois que eu peticionava isso para o juiz, que já estava oficializado no processo, aí eu encaminhava o documento oficializado para essa parte, para não ter que esperar a secretaria da vara mandar para lá, que tudo isso toma tempo. Acabou que as respostas que eu precisava eu tive antes mesmo do órgão ser comunicado oficialmente pela vara, né? Já que eles já tinham todo o documento, era uma informação oficial, eles mesmos já me mandavam. Enfim, mas da diligência em si, a gente chegou lá no avião, né? Tava o assistente técnico da seguradora e o advogado do proprietário. E uma surpresa que eu tive, a gente precisava entrar no avião, o avião estava trancado, né? Não sei se você lembra. E eu falei, e agora, o que eu faço?
Aí eu perguntei para você, eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, você é o representante do juiz aqui, você manda arrombar a porta se você quiser. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Então a gente conseguiu um chaveiro lá para arrombar a porta, mas foi uma dificuldade que eu tive, né? Pela inexperiência de saber o que eu posso, o que eu não posso. Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Mas acabou que a gente teve o apoio lá da própria Fraport, teve o apoio do pessoal do grupamento aéreo da Polícia Militar, que estava bem próximo, também nos ajudou. E a gente conseguiu fazer a diligência ali sem maiores problemas. Mas talvez se não tivesse ali alguém para me dar orientação, não saberia o que fazer, né? Interessante. E teve também a ciência do próprio advogado proprietário, né? Então tinha esse respaldo, Exato, além disso também, né? Mas exato, ele estava até ele presente. mesmo colocou dessa forma, né? Não, a perícia é sua, então se precisar, Exatamente. é algo que não foi destruído nada, né? Não houve destruição de nada, né? Foi só a abertura, depois fechou, trancou e deu tudo certo. Isso, uma coisa que serviu também depois para a elaboração do laudo foi até o que a gente viveu ali, né? Como estava sendo questionado muita coisa da segurança, da área, que não tinha sido furtado ou não, enfim. O que a gente vivenciou ali serviu até para embasar depois as informações que foram colocadas no laudo, porque a gente, até o próprio representante proprietário viu como é que era para ter acesso, É. né? Quais eram os procedimentos de segurança que existiam para se chegar até ali. Então, foi uma coisa que contribuiu também para a Ou seja, elaboração do foi laudo. importante a diligência, né? Então, é importante, se não for só documental, é importante que o perito faça a diligência para conhecer o local do acidente, para conhecer onde está o motor da aeronave, porque isso tudo faz a diferença, que nem você viu, né? Foi primordial para mostrar que a área era segura. Então, ela não estava do jeito que ela estava por depreciada, foi depredada, né? E sim porque estava há muito tempo mesmo, né? E foi perguntado aqui, foi interessante se, no caso, quem pagou por chamar o chaveiro para abrir, né? No caso específico, quem tu lembra que foi? Foi você Foi mesmo? não, foi o advogado proprietário, ele se predispôs a pagar. Mas se ele não pagasse, eu iria pagar, sem problema. E depois botar É, nos autos, dependendo dos valores, né? Então, a gente às vezes fica preocupado, mas coisa barata, né? Então, se fosse algo caro, precisar de algo caro, podia também ser pago e depois pedir para reembolsar, né? Ressarcir através de um pedido para o juiz para intimar quem perdeu pagar, né? Normalmente é assim, né? Mas a gente vai falar já já um a pouquinho disso. preocupação maior no momento foi se eu poderia, né, arrombar o Ah, avião. exatamente. Essa aí que foi Se essa a... ação seria pertinente ou não, né? E, Raiol, você, na sua? Estou abrindo o áudio aqui. Diligência é um ponto muito importante dentro do processo, como você mesmo já colocou, né? Então, assim, um dos pontos que eu acho importante aí na diligência é a comunicação. Comunicação com as partes, protocolar tudo aquilo que você vai fazer, né? Essa comunicação com as partes é importante porque você vai não só informar para eles, mas informar, no meu caso, por exemplo, tive que informar lá o hangar lá que fica dentro do campo de Marte, o horário que eu estava chegando, o dia que eu estava chegando, entendeu? E a autorização para eu ter acesso a todas as áreas lá, no pátio, infraero, né, os órgãos responsáveis lá na área de movimento, que eu pudesse ter acesso para poder fazer toda essa diligência, né? Então, por que eu falei a comunicação, né? Que é para exatamente eu vivi isso foi no meio da pandemia e por 2 vezes que foi marcada essa diligência, né? E uma questão interessante, uma das partes cancelou porque o advogado pegou Covid, né? Então aí houve o cancelamento. E aí foi marcado uma nova data, uma marcação, tal. Fui informado a juíza, né, no processo e ficou reagendado isso para, no meu caso, mês de março aí desse ano. Né? É interessante. Só pegar uma deixa aí do que tu falou. Isso, Deixa eu só pegar uma deixa ali. Assim, foi interessante, né, que você, como perito, e achou
por bem conceder esse adiamento, pediu para o juiz autorizou. Mas vamos dizer que o prazo fosse uma janela fechada, que se passasse daquele momento, você não ia ter outra oportunidade, ia estourar teu prazo, alguma coisa, você poderia muito bem ir sem que a parte fosse, porque a parte não é obrigada a estar lá. Então, esse aí foi legal. Às vezes a gente consegue, então o perito precisa entender isso, que às vezes ele consegue atender a uma solicitação de uma das partes, seja do assistente técnico ou do advogado, né? Principalmente nessas datas, mas a perícia é sua. A gente precisa comunicar que vai, para que eles consigam ir ou não, né? No caso específico, você, né, teve esse bom senso de atender, mas você poderia também não atender, você não estaria errado. Mas, lógico, né, podendo atender e não tendo problema nenhum que vai... Como era uma situação, né? Uma situação Isso, doença, e não ia atrapalhar o teu prazo, não ia atrapalhar teu prazo nem nada. Não interferiu em nada, né? Nesse aspecto não interferiu. Né? Eu só quis pontuar, só rapidinho, pontuar isso daí, porque para o perito entender que a perícia é dele. As partes têm direito de acompanhar, mas não tem a obrigação de. Né? Então, que às vezes o perito fica com esse medo também, de, poxa, eu tenho que atender, E não, é o momento seu e o prazo que você precisa adequar ao juiz, né? Para poder não atrapalhar o processo. E é como você muito bem colocou, a questão do bom senso, né? Você ter o bom senso, às vezes, uma das partes, dependendo do processo que você pegar, o cara ele faz questão de ir lá, poder conversar, enfim. E tem até o caso, e aí eu chamo a atenção para você tomar cuidado, né? Que no meu caso também, até antes, quando eu fui nomeado e não estava ainda no processo, e uma das partes, o advogado me ligou, junto com o assistente técnico dele, querendo agendar uma reunião aqui, entendeu? Aqui em Brasília, né? Antes de eu ver, de fazer a diligência. E eu aí, nesse caso, eu resolvi não aceitar, partir primeiro para a diligência, para que a gente não atropelasse todo o processo, para ir com calma, né? Então, como é a primeira vez, e mesmo assim seguindo até mesmo os princípios que são estabelecidos no código, a própria atribuição do perito, né, para que você não entre, não viole nenhuma regra do que está estabelecido. Né? Acaba atrapalhando o processo. Né? Exato, do processo. Na questão que envolveu a diligência, o evento, né, eu já não tinha mais o avião lá, não tinha o piso, né, o pátio, e onde ocorreu o problema, que tinha, na foto que estava no processo, tinha um desnível de 16 centímetros, já não existia mais, o pátio já estava todo... alinhado, nivelado? Já com asfalto, tudo resolvido, mas tinha uma informação que era importante, e na hora da reunião lá, foi quando eu pedi para uma das partes da câmera de segurança a filmagem se estava disponível. E foi aí que ele falou, não, está disponível. Eu pedi na hora lá e foi apresentado um vídeo aí de 2 minutos e 30. Que foi o que te ajudou, né? Me ajudou bastante. Aí você começa a ter uma ideia, né? Na realidade, no início do processo, cada vez que você vai estudando o processo, você vai lendo e vai tendo essas informações, isso vai te ajudando bastante. Você vai identificando os gapzinhos para poder chegar lá na hora da diligência, levantar aquelas informações que estão faltando. Exatamente. Né? Exatamente. Que não foi o que o Fábio, a oportunidade que o Fábio teve, infelizmente, que ele teve tudo, não teve no teu caso não existia, não foi a necessidade de fazer uma visita em lugar nenhum, né? Até porque não tinha lugar nenhum para visitar mesmo, né? Nem coisa nenhuma para visitar, era documento, não é isso, Fábio? Praticamente
todo documental, né? Ou seja, se eu tivesse que fazer uma visita, seria na oficina, né? Ou seja, mas assim, pela documentação e pelo que foi apresentado nos autos, ou seja, não teria necessidade de checar a oficina, né? Ou seja, a gente tinha toda a documentação tanto de um lado como do outro, né? Então a diligência assim, em si não cabia necessidade de ser feita, né? É claro, se eu tivesse uma dúvida quanto ao procedimento inteiro da oficina, aí provavelmente eu iria até lá para verificar como é que é feito, dar uma análise de ferramental, documental deles lá. Mas realmente, para o caso em si, não precisaria ter feito a diligência, né? Então, é interessante. Então, a gente viu aqui, né, que a gente pode fazer uma perícia sem precisar de diligência, mas na maioria das vezes a gente vai precisar de alguma diligência, nem que seja lá ver a pista, ver o motor da aeronave, ver a aeronave, ver o pátio, né? Mas quando ela é totalmente documental, a gente sente falta, inclusive, desse procedimento, né, que é a diligência, que é muito importante, né? E nesse contato com a diligência, a gente tem contato com as pessoas, né? Às vezes acontece de querer ter alguma confusão entre as partes opostas, né? Então, o perito ele precisa ter uma postura, ele precisa ter uma postura de, entre aspas, comandante, né? Ele é o responsável, ele é a autoridade do juiz ali para poder fazer aquela inspeção. Então, ele precisa saber disso e estudar o caso, montar um roteiro para que ele chegue lá e tome conta da situação. Não deixe, né, a cada um querer falar alguma coisa, cada um querer conturbar a perícia, porque a perícia é sua. Né? A perícia é sua. Eu já fui de assistente técnico numa perícia em que o perito estava perdido. Ele não sabia o que fazer e ficava perguntando para a gente o que fazer. Né? Lógico, quando ele pergunta, cada um vai dizer o que quer. Aí ele perdido e o laudo dele não saiu bom, né? Facilmente contestável. Né? Então, assim, o despreparo do perito é muito ruim para o trabalho pericial. Né? Então, ele precisa, desde o Inclusive, início, se preparar. Diga, Rael. inclusive, Marcos, vale ressaltar aí, você falou aí, que o perito tem que estar no comando da situação. Essa reunião que eu tive lá na primeira vez que eu fui, na primeira diligência, você já observa que tem uma confusão ali entre as partes, entendeu? Então, num determinado momento que o ruído começou a aumentar, eu falei, vamos parar, eu vou garantir a palavra para o doutor fulano de tal, assim que ele terminar, eu garanto a sua palavra, o senhor faz a sua contestação. Porque assim não vai, né, nesse barulho aqui, a gente não vai se entender. O cara baixaram a poeira na hora, entendeu? E o perito não está É lá. como você colocou, assim, reforçando tudo essa questão que a perícia é do perito, lembrem-se sempre que nós somos representantes da justiça. Isso. E se precisar, se o tumulto, né, se a confusão for crescendo, não respeitarem, Exato. para a perícia, comunica ao Isso. juiz de que não Exatamente. pode. Aí o juiz vai tomar as providências necessárias. Exatamente. Mas se o perito tiver essa noção, chegar lá com essa consciência toda que a gente está falando aqui, não vai ter problema, né? Chegar a orientar, porque o perito tem que ver que ele não vai fazer uma cariação, ele não está lá para fazer isso. Ele está lá para, eu quero saber Não. isso, quero saber isso, quero saber isso. Você tem? Pronto. Quero saber isso, isso, isso. Você tem? Pronto. Acabou e vai embora. Né? Para ficar, o que você acha? Né? Então, assim, ele tem que fazer o trabalho, chegar lá já com o trabalho dominado. E cortar, se for necessário. Tem isso aqui, não precisa. Tá, precisa, então eu quero uma cópia para o outro. Porque ele tem sempre que estar Exatamente. pensando que ele tem que dar o contraditório para uma das partes. Se um dá um documento para ele, ele tem que transferir também esse para ele. Tem que pedir que dê uma cópia para o outro, de forma que os dois tenham acesso e possam também fazer, né, se defender, né, fazer a sua análise. Então, isso é muito importante. Não, Vamos falar na. Desculpa. são pequenos detalhes aí que acontecem, né, que Uhum. não vai ter muito tempo aqui para... É, uma pena, mas numa outra oportunidade aí, vale a pena a gente
tratar desses detalhes aí de interferência, de Com certeza. assistente técnico apresentando documento que você ainda não solicitou dentro de uma reunião, entendeu? E isso quebra um pouco o teu raciocínio, enfim. É importante, é importante. Detalhes que são importantes. Vamos falar agora de honorários, então, né? Já perguntaram aqui para a gente. Qual foi a pergunta, Maíra? Estou pagando aqui. Só um minutinho. Em que se baseia o orçamento de uma perícia para o perito e para o assistente? Legal, legal. Perguntaram também aqui, Marcos, sobre... Essa pergunta eu não entendi muito bem. No caso de arrombamento de uma porta, quem pagou... A gente respondeu, foi já sobre falou, o né? avião, Tá. isso, foi do avião lá. E também pediram a questão dos documentos para estudar, foi o Luiz Sérgio. Acho que a gente pode falar depois com ele, né? Que você fez o curso. A gente pode conversar direitinho com ele depois. Com certeza, ele foi o Luiz Sérgio, né? Ok. Uhum. Então, a pergunta que falou, em que se baseia, né? Então, o tópico geralmente é esse mesmo, quando se fala de perícia. Quem que fez essa pergunta? Só um segundo. Desculpa. Foi o Luiz Otávio. Luiz Otávio também, né? Luiz Otávio. Tá. Então, aí vocês tiveram a montar a proposta de honorário de vocês, né? A gente aprende lá no curso de que tem que levar em consideração diversos parâmetros, né? Quem são os assistentes técnicos, qual a complexidade da perícia, né? O volume de trabalho, o número de diligências, né? Complexidade também, não só da complexidade dos quesitos, né? Não só a quantidade de quesitos, mas o quanto eles são complexos, né? de se responder. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração para que a gente componha uma proposta de honorários que você apresente a quantidade de horas que você estima, né? Trabalhar e o valor da sua hora de trabalho. Então, a gente costuma, né, construir dessa maneira. Vocês fizeram assim? Vocês tiveram dificuldade em compor isso? Como é que vocês usaram o valor de hora, né, nesse sentido? Eu gostaria de começar pelo Fábio. Assim, essa parte foi um pouco mais complexa, né? Assim, na hora que você vê um processo gigantesco, né? O meu processo, acho que tinha quase 3.000 páginas, né? E assim, você faz um overview muito rápido para poder compor o orçamento, né? Eu comecei a estipular o tempo que eu ia levar de pesquisa, né? O tempo que eu ia ler aquele processo. Eu acho que eu decorei, na verdade, o processo, porque eu acho que eu li umas 30 vezes aquele processo. Eu fui voltando, né? E assim, como é muito termo jurídico, assim, eu acho que é bom ressaltar isso para todo mundo que está ouvindo, né? Como é muito termo jurídico e tem muita repetição no processo, né? Então, assim, você vai e volta no processo e daqui a pouco aparece de novo o mesmo documento ou por outra parte, essas coisas todas, né? Então, assim, aparentemente ele parece ser grande e às vezes ele não é tão grande assim, mas assim, aí tem minúcias muito pequenas, né? As contestações de cada lado, assim, é sempre bem complexo, né? Eu me baseei muito assim no tempo que eu ia realmente levar para fazer isso, a elaboração do processo inteiro, a análise, assim, eu já tinha estipulado os documentos que provavelmente eu ia ter que fazer pesquisa, né, tanto quanto do FAA, que no caso, como o avião era de matrícula estrangeira e a empresa era homologada aqui no Brasil, ou seja, eram duas normas que a gente tinha que utilizar, né, a da empresa aérea, que no caso era do FAA, e a da oficina aqui, que era já a ANAC, né, que era 145. Então, assim, você tem que pensar que você vai ter que pesquisar as duas coisas, até língua estrangeira no caso, né? Para fazer compor a perícia, né? E aí eu descobri que existe um tabelamento de perito, né? Então, eu usei essa tabela de perito para poder compor em cima das horas que eu ia gastar, né? E qual tabela foi essa? Tabela de onde? É uma tabela acho que do IBPJ de São Paulo, não, eu acho, não. coisa de perícia de São Paulo, né? Do INBEC de São Paulo, né? IMEC de São Paulo.
só esclarecer aqui para quem está assistindo, né? Porque como ele é engenheiro, né? Como ele é engenheiro, ele pode usar essa tabela, né? Para poder se basear. O próprio CREA também tem, né? Que na verdade é praticamente uma cópia, né? Essa do INBEC. Sim, ela é calculada, acho que em UFIR, né? Então, assim, tem a de São Paulo e tem a do Rio, e o valor é o mesmo praticamente. Então, tem as horas do perito de engenharia nessa tabela. Então, eu usei essa tabela e foi bem aceita até pelos juízes, né? Então, pelos juízes, pelas partes, né? Então, isso é legal. Então, foi uma maneira de compor, né? Você, como engenheiro, você pode usar essa colocação. Isso. Eu usei essa tabela aí em cima das horas, né? Ou seja, eu já usei um referencial que era da justiça mesmo, né? Para poder fazer o meu cálculo de horas que eu ia trabalhar, né? Legal. Então, assim, eu já tinha ideia mais ou menos de quanto tempo eu ia gastar. Teve até as concentrações depois, posteriormente a isso, né? Ou seja, eu já tinha calculado que ia gastar o tempo para isso, né? Então, acho que foi dessa forma que eu fiz os meus honorários, né? O valor do honorário. Perfeito. Do CAP. Eu acho que a primeira proposta de honorários que a gente faz, a gente precisa de auxílio, porque tem coisas que são extremamente subjetivas, né? O que precisa ser pesquisado, quanto tempo eu vou demorar para pesquisar, isso é extremamente subjetivo. Outras são objetivas, né? Diligência, quantas diligências eu preciso, quanto tempo eu vou gastar, isso é fácil, mas tem coisas que são extremamente subjetivas, sabe? Só depois que a gente realmente tem experiência que a gente consegue dimensionar isso. Então, eu acho que a primeira proposta de honorários tem que ser feita com um auxílio, não tem como fugir disso. E quando eu apresentei a minha, a parte contestou, mas eu vi que a contestação que ela apresentou era extremamente frágil, né? Eu que não sou advogado já consegui contra-argumentar e o juiz aceitou. Então eu vi que a proposta estava condizente. Legal. E você, Rael? No meu caso, eu vi o valor da ação, do que estava sendo proposto, né, na época, dentro do processo. Procurei aí as informações, até mesmo com a tabela que você falou, do IDEC, você ter valores de referência. Né? Não houve contestação com aquilo que foi pedido dentro do processo, eles aceitaram, né? Mas, em termos de valores, aí, a hora de trabalho, eu não sei, Marcos, mas eu já acho que no CPC, não sei, está em torno aí de R$490 a hora, né, do perito, em termos para trabalhar em cima aí de um processo, né? Então, assim, eu costumo trabalhar entre 300 e 500, né, a hora de trabalho. Então eu estou mais ou menos dentro do valor, né? E, basicamente, foi isso. Não teve nenhum estresse com relação a valores, né? Mesmo porque é um trabalho que requer, né, a sua dedicação, mas, acima de tudo, o tempo que você vai dispor ali para construir o teu laudo, né? Exatamente. Que é o deixar que também nenhuma brecha para haver uma impugnação lá na frente, né? Perfeito. E é exatamente nesse ponto que a gente entra agora, do laudo, né? Então, já estudamos o processo, né? Teve o friozinho na barriga da nomeação, estudamos o processo, fizemos nossa proposta, fomos na nossa diligência para levantar os pontos que ficaram obscuros de todo o estudo que nós fizemos, dos autos do processo, e agora está na hora da gente escrever, né? Está na hora de escrever o laudo. Vocês tiveram dificuldade em concatenar as ideias, porque lá no curso a gente procura dar um modelo de laudo pericial, eu chamo de perfeito, no sentido de que ele está bastante alinhado com o que pede o artigo 473 do Código de Processo Civil, né, que diz lá, o laudo pericial deve, aí vai passando os pontos, então a gente procurou adequar exatamente o que está colocado lá, né? Mas a gente sabe que estudar é uma coisa, pôr em prática é outra, né? Então, às vezes, ter tudo na cabeça é uma coisa, mas na hora de botar no papel é outra. Tiveram dificuldade, conseguiram seguir o passo, mas se perderam no meio do caminho. Como é que foi aí para vocês? O Fábio?
Essa é a parte que eu falei, né? Na época eu até falei contigo, eu falei assim, eu preciso do Chico Xavier baixar em mim aqui para poder escrever, né? Ou seja, a gente tem muito conhecimento, assim, a gente sabe onde buscar as informações, mas não dá para simplesmente fazer um copy-paste, né? Catar as coisas e ir colocando daquela forma, né? Então, assim, essa parte realmente eu acho que foi um pouco complexa. Assim, como eu falei, eu li várias vezes o processo, aí eu ia, lia, aí eu voltava, aí escrevia mais um pouco, aí eu escrevia, parava, aí eu falava assim, não, vou ver só depois de amanhã, vou levar um dia, descansar um dia, porque assim, você sabe que está faltando alguma coisa, mas você não vê como é que você escreve. Você tem tudo na cabeça, mas na hora de escrever não é a mesma coisa, né? Então, assim, uma coisa é o nosso dia a dia de trabalhar, como a gente trabalhar, o nosso conhecimento. Outra coisa é você botar isso para explicar para uma pessoa, né? Então, eu botei na minha cabeça assim que na hora de eu escrever, eu falei assim, eu vou escrever por um leigo, uma pessoa que não sabe nada de aviação e ela tem que entender, entendeu? Então, assim, eu falei assim, eu preciso escrever de uma forma que seja muito bem clara, sem enrolação, e que a pessoa que leu o processo falasse assim, agora eu entendi, então é isso, então tá certo. Então eu fui buscando as minúcias do processo, as minúcias das normas para poder colocar isso no papel, né? Então, A assim, eu clareza, escrevi várias vezes. a clareza foi o teu principal O objetivo ali. principal, assim, eu não queria que, por exemplo, que o juiz lesse, ou uma das partes lesse o processo, olhasse assim, nossa, eu não entendi o que é isso. Então, assim, eu acabei sendo repetitivo em muitas coisas, ou seja, eu falava a mesma coisa em momentos diferentes, porque para deixar bem claro, para que ele não tivesse que voltar do meu lado para trás, umas 3 páginas atrás, e falar, era isso que ele estava falando. Não, eu tentava deixar bem claro toda a informação. Então, assim, principalmente os questionamentos que teve das partes, eu falei assim, eu vou tomar muito cuidado com isso, vou responder 2 vezes, e assim, quando eu perguntei para você até na época, você falou assim, não, fala assim que foi respondido na pergunta anterior. Eu falei assim, poxa, isso não vai ser legal. Eu falei, eu vou responder de novo. Então eu fui repetindo, assim, eu repeti a mesma questão para quê? Porque eu falei assim, para ele não ter que voltar e ver. Eu falei assim, vou deixar bem claro, repete a mesma coisa, mas a ideia foi deixar bem claro realmente o laudo para que não tivesse contestações nenhuma, né? E tu teve feedback de que deu certo essa tua tentativa? Sim, então, eu fiz o primeiro, né? Ou seja, teve algumas contestações, assim, só dos 2 lados teve, mas era coisa bem simples, né? Ou seja, foi mais para clarificar alguns pontos, ou seja, eu fiz o complementar também, e aí os 2 lados já aceitaram, falaram, não, tá tudo tranquilo. Assim, eu senti que eu deixei bem claro mesmo que não tinha o que fazer, então, assim, para ele não ficar ter questionamento, né? Essa foi a parte legal, assim, disso. Legal. E você, Rael? Mas usei todo o aquele passo a passo do curso, entendeu? Ou seja, e aquilo foi um modelo bem legal para você estruturar e depois só dividir as ideias. Então, Certo, isso é certo. importante dizer. E a tua preocupação maior foi a clareza, né? Eu estou pontuando aqui alguma coisinha que depois eu vou fazer um apanhado geral. Você, Rael? Legal. Obrigado. No meu caso, quando eu comecei a fazer o laudo, segui lá, como você falou, o 473 lá do CPC, né? A gente tem um norte e no seu curso também aquilo que você passou era um outro apoio que a gente tinha para poder fazer a construção desse laudo, né? Então é importante que os pontos que você for abrindo, você vai desenvolvendo o teu raciocínio, né? É importante e por isso que o conteúdo do processo você não vai decorar todo o processo, né? Mas é um vai e vem ali de detalhes que às vezes se deixa passar, mas que você vai lá no momento que você está escrevendo, você acaba se lembrando daquele ponto e aí volta e inclui mais abre mais um outro item dentro disso aí, né? O que está previsto são o que a gente já sabe aí, que são as considerações iniciais, né? Aquele detalhe ali do cabeçalho, você ter as informações do processo, né? E o objeto do processo, enfim, são esses itens que são importantes, o método que você vai utilizar, a diligência, e vale ressaltar aqui que é a questão que envolve os quesitos, né? Esse foi um dos pontos que deu trabalho, cansou, porque nem todos os quesitos você
vai ter a resposta, mas nem por isso você vai deixar de responder. E você... Então, assim, eu tive... Desculpa, você, depois que você entregou o laudo, já teve alguma contestação, alguma coisa em cima, alguma manifestação? Não teve. houve. Não houve ou ainda não teve? Tá para ter, está no prazo ainda de ter alguma coisa, sabe dizer? Não, ele está no prazo, né? Então, pode ser que ainda Está no venha prazo, alguma... mas até agora não... Tá. Você acha que você foi objetivo, né? O Fábio falou ali da clareza, eu vou falar da objetividade. Tu falou que teve 50 e poucas páginas do teu laudo. Tu acha que tu conseguiu o seu objetivo ou tu poderia ter sido mais objetivo e acabou sendo um pouquinho prolixo em alguma coisa, né? Nesse sentido? Marcos, eu procurei ser o mais objetivo possível. Depois que esse processo for concluído, eu espero até, ainda nem te passei aí o laudo, né? Exatamente pela diante, esperando concluir para poder compartilhar isso com vocês, porque eu trabalhei dentro do que eu tinha em mãos, né? Com as informações que você tinha, mas o mais importante é você colocar exatamente todo o conteúdo, né? Aquilo que a tua experiência, passar aquilo que você viu, como você mesmo falou, para o papel. Tem uma dificuldade? Tem, tanto é que eu fui buscar, algumas vezes, a tua orientação, se abria mais o item, o que você achava, tal, e você pode me ajudar nisso aí, entendeu? Porque tem horas que você trava um pouco, né? Pô, será que eu posso fazer assim? Será que não é melhor fazer assado e mudar isso aqui? Entendeu? Então, de vez em quando, isso vai acontecer, né? Legal. Porque a gente não sabe tudo, né? É um ambiente novo, né? Tudo é novo. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Com aquilo que colocar. E as referências, uma coisa que já ia esquecendo de falar, do laudo, são as imagens. O pessoal que está nos ouvindo, as imagens são importantes. Tanto como anexo, como imagem no corpo do laudo, né? No corpo do laudo. Isso aí faz uma diferença. Eu peguei cada passo ali, horário, no minuto, 1 minuto e 52. Aconteceu isso, fulano estava ali, o outro estava aqui, porque isso traz uma dimensão para o leigo, juiz. né? Para o leigo. Isso aí muito grande, porque vai estar mastigado para ele. É mesmo. Vai estar mastigado. Né? Quando você leva... eu estou falando desse processo, mas pode ter outros processos assim, de manutenção, motor, você vai ali e mostra, porque é aquilo que eu sempre falo, o juiz não sabe. O que ele quer de você é exatamente, olha, eu estou esperando de um expert que me traga as informações e esclareça para mim o que realmente aqui aconteceu. Essa relação que a gente estava conversando, juiz e perito, isso é muito importante. Legal. É importante que você utilize o canal, saiba utilizar, coloque isso para ele dentro do laudo, né? E peticionar aquilo que você está precisando. Eu não tenho isso, preciso disso, como a gente já comentou aqui, né? Legal. Isso é importante que tu colocou, porque o laudo, né? A definição que eu dou de laudo lá para vocês no curso, é de que o laudo é o produto do trabalho do perito que apresenta, né, de forma clara, objetiva, imparcial, a opinião técnica do perito. Então, ali, a verdade, não é a verdade pura, é uma opinião baseada em fatos técnicos, né, produzido por uma análise fundamentada de maneira técnica por alguém especialista no assunto. Então, isso é muito legal. Quando você faz isso, você vai com essa atitude, você vai produzir um bom trabalho, né? Então, a gente já viu aqui que o Fábio teve bastante preocupação na parte da clareza, o Raiol, né?
eu vi que ele botou um ponto muito importante que também tem a ver com a clareza, né? Que são as figuras, as imagens. Isso é muito importante para deixar claro. Então, a clareza ficou pontuada também. Em termos de objetividade, tu buscou objetividade. Diga aí, Rael, que quer E se complementar. você me permitir, Marcos, nas conclusões, eu coloquei até as recomendações. Pelo fato de você ter curso no CENIPA, né? Aquele curso básico, isso que traz um conhecimento da parte do CIPAE, da parte do CENIPA, de uma investigação, dos princípios, da filosofia, né? Tudo que está envolvido dentro da segurança. Né? Então, isso é importante, né? Você trazer recomendações, tanto para um quanto para outro. Legal, né? legal. Dentro das conclusões. E aí, Ducap, e você, a estrutura que você aprendeu lá te ajudou? Tu conseguiu ser objetivo, conseguiu ser claro, e principalmente imparcial, né? Deixar ali toda a sua opinião técnica sem transparecer qualquer opinião favorável para um lado ou para o outro? Eu acho que eu fui tão imparcial que as duas partes usaram o meu relatório, né, se beneficiando dela, pegando o mesmo argumento e uma defende uma coisa e outra defende outra. Legal, isso é interessante, é um ponto interessante mesmo, isso é legal. Mas, assim, uma coisa que me orientou durante a elaboração não só do relatório, mas de todo o trabalho, foram os quesitos, né? Responder os quesitos é que me deu um norte a seguir no trabalho e saber o que eu deveria fazer. No Fábio também, está balançando a cabeça, o papai também foi bastante assim. Ter respostas aos quesitos, porque a famosa dúvida técnica não está clara no processo. Então, os quesitos orientaram bastante o trabalho. Eu usei também aquele modelo que você deu, né? E procurando ser bem claro e objetivo, sem usar termos técnicos, termos jurídicos, ou quando é necessário usar um termo técnico, explicar o que é o termo técnico. E, ao final, eu pedi para uma pessoa totalmente leiga ler, porque funcionou? Além dela talvez corrigir erros que você não percebeu, saber se é possível que um leigo entenda o que eu coloquei, né? E aí, depois de que a pessoa leu, foi minha mãe é a senhora de 73 anos, se ela entendeu, então é porque um leigo entende. E uma coisa também importante que... No CAP, eu fiz a mesma coisa, botei minha mãe para ler também, viu? As mães de vocês vão me xingar aí, tá vendo? Isso aí eu fico falando, pessoal, foi fazer. a mesma coisa. Eu falei, porque minha mãe é professora de português e é leiga na aviação. Então, perfeito, se ela entendeu, vai corrigir meus erros, e se ela entendeu, está ótimo. E uma coisa também importante, que até você também me orientou, são as pegadinhas dos advogados nos quesitos, né? No meu caso, tinha até uma questão de definição de roubo e furto, que até você me orientou, falou, não entra nessa alçada não, que não é da nossa competência isso. Isso aí os advogados vão discutir o que é roubo, o que é furto. Porque deixa eu só dar um abraço rapidinho para o Ivan aqui que está saindo. Valeu, Ivan, um abraço aí para você, cara. Vai em paz. Desculpa aí, cara, falar. Num dos quesitos, o advogado questionava exatamente isso, pedia meu posicionamento, né, sobre essa questão. E aí você me está falando, não entra nesse quesito não, porque isso daí não é na nossa área, isso aí é o termo jurídico que eles vão discutir com o juiz o que é roubo e o que é furto. Então, os advogados eles vão querer conduzir a tua resposta de maneira a confirmar a tese deles. Não então, só advogado, como assistente técnico também, né? Só que o assistente técnico ele procura de maneira técnica e o advogado não. Então, é importante que o perito saiba, aquele foi o Rael que falou, de responder todos os quesitos, mas alguns quesitos vão ser respondidos que você não tem a competência técnica para aquela resposta. Ele está prejudicado por falta de competência técnica. Porque se for algo jurídico, se for algo de engenharia, que você não seja engenheiro, você não vai poder responder, né? Exatamente. E não cair num caminho que a gente não tem que entrar nele, né? A gente vai ter a nossa especialidade e só. Deixa eu pontuar sobre isso também, porque assim, no meu caso, o que aconteceu? Eles
queriam muito da minha opinião pessoal, entendeu? Sendo que é um dado técnico, né? Ou seja, as partes perguntavam, mas pela sua experiência, o que você acha que deveria ter acontecido? Assim, não, na verdade, assim, a gente segue uma normativa, seja ela do FAA, da ANAC, ou seja, a gente segue o fabricante, tem que seguir o que manda. Não adianta, não existe, para nossa área, principalmente a área técnica, não existe, a gente usa o feeling para tentar determinar alguma coisa, mas na hora de fazer, a gente tem que usar o dado técnico, aí não dá para fugir. E aí, ou seja, as partes queriam que usasse o feeling para eu responder. Eu falei assim, não é o feeling, ou seja, eu não tenho como fazer o feeling para falar, não, vai ser dessa forma. Não, eu tenho que usar dados técnicos ou dados da legislação em si para poder fazer o laudo, né? Por isso que é interessante, por isso que na estrutura que a gente monta, né, o do CAP até falou da dúvida técnica. Então, sempre que você for estudar um processo, né, um laudo do processo que você foi nomeado, você tem que buscar essas dúvidas técnicas, né? Então, aquelas 3 grandes áreas da perícia que eu falei, a aeronáutica, que é a operacional, a de manutenção, a de aeronavegabilidade, normalmente no processo você pode ter uma de cada, 2 de uma e uma da outra, nunca está isolado só operacional, pode acontecer, mas normalmente está misturado. E a dúvida técnica é aquela questão-chave, né? Aquela resposta principal que você precisa dar para aquele tópico da operacional como um todo, né? Então, essa dúvida técnica ela vai se desmembrar em questões técnicas, pequenas questões técnicas. E essas questões técnicas, ao serem respondidas, você está, ao fim, concluindo aquela dúvida como um todo. Tá? Então, por isso que na análise técnica, você vai abrir tópicos para cada questão técnica e concluir a sua dúvida como um todo. Né? Então, isso daí fica bastante legal, a gente ter um roteiro bastante interessante e, às vezes, a divisão dessa análise técnica, o próprio quesito nos dá, isso daí, né, a maneira como os advogados e os assistentes técnicos apresentam os quesitos, deixam bem claro como você vai dividir a sua análise técnica, né? Mas você buscando isso daí, você consegue chegar numa resposta tranquila. Né? E é importante que, às vezes, as pessoas, eu estou com 10 dúvidas técnicas. Não, talvez você esteja com 2 dúvidas técnicas e 4 questões técnicas de uma e mais 4 de outra. Né? Então, ele tem que tentar englobar essas questões técnicas em uma dúvida técnica só. Então, isso é possível, com conhecimento, com estudo do laudo, você consegue fazer isso. Né? Então, isso é bastante importante. Né? Eu pergunto agora, de maneira geral, para vocês, já está chegando o nosso tempo aqui, de encerrar, infelizmente. A gente tinha assunto aqui para horas e horas, mas a gente também não quer cansar muito as pessoas que estão aí nos assistindo, agradecendo a presença delas, né, que é muito importante. Essa reunião foi feita para elas, né, que estão agora presencial, e depois aquelas que vão assistir no Instagram, no YouTube, né, que a gente vai colocar lá para todo mundo. Vocês tiveram um curso, né, vocês foram alunos do curso, e eu queria que vocês me dessem um feedback em que sentido, né? De 0 a 10, quanto de real, né, o curso trouxe para vocês na hora de aplicar o conhecimento, né, no trabalho pericial. Né? Então, assim, a pergunta, né, deixa eu até ler aqui que ficou mais clara para vocês, né, de 0 a 10, quanto da realidade o curso de perito judicial representa na prática do trabalho pericial. Né? Então, poxa, tudo que eu vi lá é bem real, então está bem real, foi 10. Não foi tanto assim. Então, assim, o que vocês podem dar esse feedback para mim, né, e para quem está assistindo aí? Do CAP, por favor. Acho que o curso é essencial, né? Daria nota 10. Primeiro, a gente saber o passo a passo, né? Qual o papel do perito, o que o perito tem que fazer. Né? É claro que durante o trabalho, na primeira nomeação, a gente vai precisar de um auxílio, uma orientação. Né? Mas o curso ele dá o caminho a seguir. Desde o início, até como é que vai fazer o cadastro nos tribunais de justiça para ser nomeado. Tem que se cadastrar. Como é que é feito o cadastro? Depois que você recebe a nomeação, o que você tem que fazer?
para iniciar o trabalho, o que você tem que fazer, elaboração do laudo, o que você tem que fazer, contestação das partes, o que você tem que fazer, né? E é claro que a gente vai aprender mesmo fazendo, né? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, assim sucessivamente, porque cada situação vai ser uma situação. Mas o que a gente vê no curso ali nos 2 dias é o que a gente vai vivenciar na prática, né? Não tenho dúvidas. Legal. E ainda tem essa característica, né, que tu pontuou bem aí, da assessoria contínua, né? Então, por isso que o método, né, na ProAcerta, que a gente criou para usar não só o curso, né, o método como um todo é o que? A soma do curso, com essa assessoria contínua, auxílio na promoção, né, profissional, que é através dos links do cadastro, do próprio aplicativo do IBPJ, né, para garantir a certeza aí de um trabalho bem feito, né? Então, assim, essa assessoria ela faz uma diferença realmente. Eu sinto o retorno de vocês quando vem ali, caramba, o que eu faço? Aí, calma, é assim, o cara sai tranquilo, pô, isso aí para mim não tem preço, né? Não tem preço mesmo. Então, isso daí, e eu sinto como é gratificante para cada um de vocês, né? E você, Raiol? 11 não vale, só de 0 a 10. Meu amigo, você sempre tem nota 10 comigo. Obrigado, obrigado. Pelo seu profissionalismo, pelo curso, pela eficiência que o curso, né, e o conteúdo do curso é excelente. Quando eu vi no LinkedIn ali, naquela época, né, eu falei, não, eu tenho que fazer novamente, que o primeiro que eu fiz, eu não quero aqui citar a escola, né, mas eu saí de lá e falei, eu não posso, numa manhã e numa tarde, já sair daqui e dizer, não, eu sou perito. Né? Eu acho que tem muita coisa para a gente estudar, aprofundar mais. Mas, além da nota 10, eu diria para você o seguinte, um dia que se você puder estender um pouco mais esse seu conteúdo, e não só em 2 dias, mas em 3 dias, ou um dia só para que os alunos treinem uma construção do laudo, façam uma leitura né, de um pequeno processo, de uma história ali, para poder trabalhar em cima disso, né? O conteúdo do CPC, não precisa decorar, mas buscar saber onde está, os principais dispositivos, né, que a gente costuma utilizar, né? Essa questão do cadastro, como o do Capo colocou, é importante. Importante também que as pessoas que fizerem o cadastro, que ele esteja ativo, né, porque o cadastro vence 6 meses, né, a questão também das certidões aí, civil e criminal. Então, são pequenos detalhes que Faz a diferença. no dia a dia a gente vai aprendendo. Mas, assim, posso dizer a você que, além da nota 10, deixando o meu muito obrigado para você pelo trabalho que você vem fazendo no campo da perícia judicial aeronáutica. Valeu, meu amigo, muito obrigado aí. Fábio? Bom, eu tenho muito o que dizer, né? Eu sou suspeito. Eu acho que, além do curso, eu ganhei um amigo, né? Assim, o Marcos, a gente se considera amigo nessa história toda aí, porque eu acho que o curso eu acho muito bom. Assim, como todos os dois falaram, nota 10, eu acho que o curso é muito bom. Mas a realidade do dia a dia, quando a gente chega, assim, acho que a gente toma umas porradas que a gente não sabe exatamente o que vai ser feito. E o auxílio pós-curso, isso eu acho que é o que não tem preço, entendeu? Eu acho que assim, me ajudou em vários momentos, ou seja, eu tinha dúvida, Marcos, me ajuda aqui, eu tô na dúvida disso, assim, mesmo ele sendo uma das partes, entendeu? Foi totalmente profissional quanto a isso, eu acho que esse auxílio foi essencial na construção do meu laudo, todo o andamento, e até mesmo quando eu pedi algum documento, ou seja, era de prontidão, eu acabava nem pedindo para os advogados para poder dar um help na hora da perícia total, né? Então, assim, eu acho que o pós, assim, como a gente são nuances, eu acho que é diferente de cada processo, cada um acho que deve ter pego um processo diferente, e essa particularidade da ajuda, eu acho que é essencial. Eu acho que o curso em si,
a gente poderia, posteriormente, sei lá, fazer uma revisão desse curso juntamente com quem já trabalhou, para cada um pontuar as dificuldades que teve e o que foi feito, né? O do Cap falou de uma coisa que eu não tinha pensado. Se eu tivesse fazer uma diligência, eu não ia fazer o contato que ele fez para poder já deixar as portas abertas. Eu não teria pensado nisso, entendeu? Eu simplesmente ia ligar e falar, eu quero ir lá, e ia chegar lá e tomar porta fechada na cara, né? Então, assim, são detalhes pequenos que a gente vai aprendendo com o dia a dia. E eu acho que a gente talvez fazer uns encontros com os peritos que já trabalharam para poder discutir, para ver esses detalhezinhos pequenos, mas é mesmo, coisa simples. É coisa simples. Eu tenho coisas que eu acho que eu fiz que eu acho que foi legal e que assim que é importante compartilhar. Então, assim, são coisas simples que a gente vai vendo no dia a dia, entendeu? E para a gente poder pontuar, eu acho que isso seria bem legal. Até para quem está começando, entendeu? Olha, toma cuidado com isso daqui é complicado. Olha, faz isso, não faz aquilo, entendeu? Ah, tomei tombo nessa área aqui, eu fui fazer alguma coisa, mas não deu certo, não. Né? Então, eu acho que isso foi bem legal. Beleza. Vamos fazer um no segundo semestre aí em São Paulo, pronto. Reunir os alunos. Os Legal, alunos não, né? alinhado. Foi aluno do curso, agora são peritos do IBPJ, né? Entre aspas, vocês são peritos autônomos, mas que fizeram o curso. Então, a gente vamos planejar uma reuniãozinha assim, para a gente reunir no local, bater um papo sobre a experiência, mas bem formal Legal. mesmo, né? Com alguma coisa assim. Vai, já tá anotado Legal. aqui, viu? Tá anotado legal, aqui. legal. Isso é bom, é uma boa ideia. Boa ideia. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, né, pela disponibilidade. Eu perguntei na hora, todos se prontificaram. Muito obrigado mesmo. Foi melhor do que eu esperava o bate-papo. A gente agregou muito conhecimento, não só para a gente mesmo, né, todo o depoimento do Fábio agora ali, como para quem está aqui participando, assistindo, e aqueles que vão assistir depois lá no canal do YouTube. Né? Então, eu queria agradecer a presença de todos que também participaram ali como ouvintes, da Maíra, que foi fundamental na organização, na coordenação de tudo, na divulgação. Poxa, o braço direito e esquerdo aí do IBPJ. Então, queria agradecer a todos, dizer que estou sempre à disposição, né? Podem contar comigo sempre, já serão nomeados de novo, estou aí para ajudá-los aí, viu, gente? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcos. Obrigado. Sim.